Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malahi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anussim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que já estão conectados conosco e a todos que nos acompanham diariamente em nossas leituras diárias da Paraxá que estudamos ao longo da semana. Temos observado um número de 40, 50 curtidas, na nossa leitura aqui diária. Às vezes ultrapassa um pouco, chega a 60 curtidas, mas observa-se muito pouco comentários, né? Então, deixe o seu comentário, né? Principalmente você que é da comunidade, deixe o seu comentário, né? A respeito de cada aliá. Isso também enriquece, contribui no trabalho que estamos fazendo e, como nós sempre falamos, não é um trabalho individual, é uma comunidade. E quando falamos de uma comunidade, falamos de um grupo de pessoas que trabalham com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, você deixou o seu like, deixe um recado, deixe o seu shalom, né? Transmita uma mensagem para os demais que estão presentes acompanhando a leitura, ok? Um pedido que a gente faz aqui também. Então, hoje estamos no quarto dia da semana e hoje faremos a leitura da quarta aliá da Paraxá que nós estamos estudando, que é a Paraxá Vaishlá. Paraxá Vaishlá, que é a oitava porção de nossa bendita Torá, e a leitura da quarta aliá está no capítulo 33 de Bereshit Gênesis. Capítulo 33, do verso 6 até o passuque 20. Então, nosso shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Hoje estamos no dia 3 do mês de dezembro do ano de 2025 e no dia 13 do mês de Kislev, que é o nono mês do calendário civil, ou melhor, o nono mês do calendário religioso e o terceiro mês do calendário civil, mês de Kislev, dia 12 de Kislev. Ok, pessoal? Então vamos à leitura da aliá, da quarta aliá. Capítulo 33, verso 6 até o versículo 20. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Chegaram as servas, elas e os filhos, e prostraram-se. E chegaram também Leia e seus filhos, e prostraram-se. E depois chegaram José e Raquel, e prostraram-se. E disse: que é todo este acampamento que encontrei? E disse: para conseguir graça aos olhos de meu Senhor. E disse Esabe: tenho para mim bastante, meu irmão. Seja para ti o que é teu. E disse Jacó: não, te rogo que se agora conseguir graça a teus olhos, tomarás meu presente de minha mão, pois ver teu rosto foi como ver o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Toma, rogo, meu presente que foi trazido para ti. E Deus me fez misericórdia, porque tenho tudo. E insistiu com ele, e ele o recebeu. E disse: ponhamo-nos a caminho, e vamos, e eu irei do mesmo passo de ti. E disse-lhe: meu Senhor, sabe que as crianças são tenras,
E se as ovelhas e as vacas que têm cria se fatigarem um só dia, morrerá todo o rebanho. Passe, meu senhor, rogo, diante de teu servo, e eu irei devagar, conforme o trabalho que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até chegar a meu senhor a Seir. E disse Esau: deixarei contigo, rogo, parte do povo que está comigo. E disse: para que isto? Conseguirei eu graça aos olhos de meu senhor. E voltou naquele dia Esau a seu caminho para Seir, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para ele uma casa, e para seu gado fez cabanas. Por isso chamou o nome do lugar Sucote. E veio Jacó íntegro à cidade de Shehem, que está na terra de Canaã, na sua vinda de Padã Arã, e acampou frente à cidade, e comprou parte do campo, onde armou sua tenda das mãos do filho de Rahur, pai de Shehem, por 100 moedas, e erigiu ali um altar, e denominou-o Eterno, o Deus de Israel. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayol lanu betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Chegamos então à quarta aliá, hoje quarto dia, metade da semana. Chegamos à quarta aliá e toda as aliotes que lemos até aqui são aliotes que falam a respeito do retorno do patriarca Yaakov para junto da sua terra, para junto de sua mãe, seu pai. E Jacó, então, após passar por um momento de grande aflição, Jacó, então, encontra com seu irmão Esaú e deu tudo certo. Enfim, até aqui deu tudo certo. Jacó tinha suas preocupações, sabia que ia enfrentar mais cedo, mais tarde, ele teria que resolver esse problema. Então, ele sabia que esse dia chegaria e Jacó, então, realmente se preparou para o encontro com o seu irmão, e da maneira como ele atuou, como ele fez, deu tudo certo, né? Correu tudo bem. Jacó conseguiu contornar a situação, quebrou o coração de seu irmão, né? Conseguiu realmente restabelecer a paz entre ele e seus irmãos. Então, o que nós falamos na aliá anterior, né? Devemos sempre buscar a reconciliação, porque uma vez nos reconciliando com o nosso inimigo, né? É um inimigo a menos que teremos. Isso é lucro, é vantagem, porque é melhor ter amigos do que ter inimigos. Então, quando você tem inimigos, você tem uma vida de forma que causa mais preocupações, né? Então, tira um pouco da paz. Agora, quando você tem amigos, você tem uma vida mais tranquila, né? Então, devemos sempre procurar praticar coisas boas para não termos inimigos,
né? Ainda que alguém se levante contra nós, dizendo que é nosso inimigo, mas nós não a consideramos como inimigo. E a vida, né? A vida, ela, o dia de amanhã, ninguém sabe, só Deus sabe. Uma coisa nós sabemos: existem muitas histórias de, mesmo que tenha se passado 10, 20, 30, 40 anos, né? Histórias muito bonitas de reconciliação, de reencontros entre pai, filhos, e é assim, né? Mas é importante a gente lutar sempre em prol de restabelecer a amizade, né? Porque a gente ter a paz é muito importante. Então nós vimos que Israel, como nação, hoje, ela está rodeado de inimigos, declarados inimigos, mas que não querem se reconciliar, não querem uma aproximação, não querem se aproximar do nosso povo, mas que só tem ódio mesmo no coração, só ódio. Então, Israel vive essa situação de conflito, né? Com inimigos que não querem se reconciliar, que não querem a paz, mas que realmente querem manter aquele ódio no seu coração. Então, para isso, Israel realmente tem que contar sempre, né, com a ajuda do Eterno, para que o Eterno peleje em favor, e também Israel está ali sempre em pesquisas em prol de armas, né, para poder vencer os nossos inimigos. Porque Israel quer a paz, Israel quer estabelecer a paz com seus inimigos, mas os inimigos não querem paz, querem destruir Israel. Então, Israel, de fato, tem que lutar, tem que criar estratégias para realmente sobreviver. Então, foi o que Jacó fez no princípio. No princípio, Jacó, quando recebeu a notícia que 400 homens vinham, seu irmão Esaú, junto com 400 homens, vinham ao seu encontro, o que Jacó fez? Separou, colocou as mulheres de um lado, separou eles, e ele disse: se Jacó atacar um lado, o outro vai fugir. Então ele se preparou também para uma situação difícil, né? Então Israel vive dias, né, que são de grandes tensões. Israel está sempre ali criando novas estratégias para poder sempre vencer na luta mesmo corporal, na luta mesmo os seus inimigos, porque esses inimigos não querem a paz. Eles não querem a paz. Eles não têm interesse de paz. Então, como é dito, se o nosso povo baixar as armas, ou melhor, se os nossos inimigos baixarem as armas, a guerra acaba. Mas se Israel baixar as suas armas, Israel deixará de existir. Então Israel está sempre lutando, vai lutar sempre. Com a ajuda do Eterno, seremos vencedores, mas Israel não vai encontrar a paz. A paz, ela virá quando o Mashiach realmente
estabelecer essa paz. E a nossa esperança, uma esperança que já ultrapassam os 2000 anos de história. É isso então, né? Então, Jacó, na leitura de hoje, após a reconciliação com seu irmão, o seu irmão convidou para que andassem junto e ele apresentou aí as suas dificuldades, dizendo que não havia possibilidade porque tinha crianças, tinha os animais que estavam em gestação e tinham pessoas ali também com dificuldade. Então, Esaú seguiu o caminho dele, né? E Jacó seguiu de maneira como foi possível. Então, é assim, cada um de nós vamos caminhando, né? Lutando contra os nossos inimigos, mas um passo após outro. Ou seja, todos os dias vamos estar caminhando, ainda que devagar, como Jacó. Mas, como diz o ditado, devagar e sempre. Isso que é importante, tá bom? Lutando hoje, vencendo o inimigo, restabelecendo uma paz, e amanhã virá outra, e depois virá outra. A nossa luta, a luta contra os nossos inimigos, só vai deixar de existir quando realmente nós morrermos. Quando morrermos, aí a nossa luta realmente vai acabar. E Israel só vai encontrar a paz quando o Mashiach chegar, e que seja breve, assim seja, Baruch Hashem. É isso. Um ótimo dia a todos, nossos amigos internautas. Não deixe de se inscrever, deixe o seu comentário, envie o link, né, para seus amigos e familiares, compartilhe, né, o nosso canal e seja um mantenedor de nossa comunidade, enviando aí as suas contribuições. Um ótimo dia, que Hashem os abençoe e que seja um vencedor neste dia, diante de todas as suas dificuldades, que Hashem lhe ajude na sua luta diária aí, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, Shalom, Shalom, Boker Tov.